Olá, meu tchutchuquinho! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos falar sobre embriologia. Embriologia é um ramo da biologia que estuda a concepção, quando duas células se unem, a união até a formação de todos os órgãos. Então, o que é embriologia? É a parte da biologia que estuda, desde a concepção até a formação dos órgãos, tá ok? E a embriologia é muito importante você aprender porque ela faz uma união entre os conceitos básicos da embriologia com a classificação dos animais. Então é interessante você ter cuidado com a embriologia. É um assunto que eu gosto muito de dar, é bonito, mas é muito difícil. Tem nomes difíceis, então tem muito cuidado, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. O conceito de biologia foi dado por mim, é um ramo da biologia, tá? Que estuda o ser vivo, desde da formação, da união dos gametas até a formação dos órgãos. E aí, o que deve ser levado em conta? A grande variação no desenvolvimento embrionário, devido a muitos aspectos e níveis evolutivos. Tá ok? Então, nesse caso, por exemplo, eu não posso comparar um porífero, né? Aí o processo evolutivo dos poríferos com os mamíferos, né? E é por isso que você tem essas diferenças nas fases da embriologia, tá? Então, continuemos. Aqui você tem, preste atenção nessa dica, o gameta masculino, ele só tem um material genético. E todo o processo de divisão celular acontece dentro do óvulo. Então, quando a gente estuda embriologia, a gente tende a estudar os óvulos, os gametas femininos, desculpe. E nesse caso, olha um óvulo aqui. O óvulo, eu tenho a zona pelúcida, o citoplasma, a presença do núcleo, olha a corona radiata, e aqui você tem o primeiro corpúsculo polar. Isso daqui é uma célula, é um óvulo. Tá? Então vamos continuando. O que nós temos aqui? Tipos de óvulos. A gente estuda na embriologia tipos de óvulos e também a segmentação. Então muito cuidado com essa aula. Essa aula, quando a gente estuda em sala de aula, ela é complexa, mas a gente vai dar só dicas aqui. Quanto ao tipo de óvulo, a gente vai classificar de acordo com a presença de vitelo. A presença desse vitelo. E Marcos, o que é vitelo? O que é sapão vitelo? Vitelo é a substância que vai nutrir o ser. Tá? Então, como é que eu classifico? Como é que são os tipos de óvulos? Simples, de acordo com a presença e a classificação do vitelo. É uma substância nutritiva dentro do óvulo. Quanto mais vitelo, mais esse embrião tem substâncias ali. Quanto menos vitelo, você vai precisar de outros órgãos anexos para fornecer energia. Tá ok? Então vamos continuar. O que nós temos aqui? O primeiro seria o óvulo oligolécito ou isolécito. Exemplos, estrela do mar e anfióxio. Nesse caso daqui do óvulo oligolécito, eu tenho vitelo, pouco vitelo dentro desse óvulo. Tá ok? Então eu tenho, onde é que eu posso ter aqui? Dentro da estrela do mar, que é um equinodermo, e o anfióxio, que é um cordado, um cefalocordado. Continuando, nós temos aqui óvulos heterolécitos, que eu vou ter polo animal, o polo vegetal, e aqui você tem exemplos deles, peixes e sapos. Eles possuem óvulos do tipo heterolécito, tá ok? Eu tenho agora óvulos telolécitos, que eu encontro eles aonde? Peixes, aves, tartarugas e crocodilos. Esse daqui é um óvulo com muito vitelo. Por isso que a tartaruga joga o ovo e ali o processo acontece e não há cuidado parental. Por quê? Porque aquele ovo, dentro dele, tem todo o material nutritivo. Tem bastante vitelo aqui presente. E aí a gente vai para mais um. E temos um quarto, que seria o óvulo centrolécito, onde o vitelo se localiza no centro. Você encontra nos insetos. Então, essa classificação, esses tipos de óvulos, não é comum. Tem livros que trazem 4, tem livros que trazem 5. Então, quando você estudar, você tem que observar a fonte. Eu estou apresentando para vocês 4 tipos de óvulos. Mas nós temos mais outros tipos, tá ok? Por exemplo, aquele primeiro que eu falei, o oligolécito, ele mesmo, na espécie humana, ele tem um outro nome. Tá? Então, cuidado com essas observações, com esses cuidados. Lembrando que essa classificação é baseada em quê? Na quantidade de vitelo e na posição dele dentro do óvulo.
Tá ok? Vamos continuar. Aqui eu tenho tipos de segmentação, né, que é de acordo com a presença do vitelo e de acordo com a divisão celular. Eles podem ser holoblástula. Como é que seria isso? Quando envolve todo o óvulo, tá? Todo o ovo vai se dividir ali. E a segmentação meroblástula, que envolve partes dessas células. Tá ok? Vamos continuar. Fases da embriologia. A embriologia é dividida em 4 fases. A primeira, fecundação. A segunda, segmentação, clivagem. A terceira, gastrulação. E a quarta, organogênese. É interessante você pontuar aí. No caso da fecundação, você tem encontro dos gametas. Gameta masculino, célula N, com o gameta masculino, célula N. 2 células N formando nossa primeira célula 2N diploide, que é no caso, tá bom? A fecundação, formando quem? O zigoto. Tá ok? Então no próximo slide daí você vai perceber isso aqui. Veja, a fecundação é espermatozoide, encontra o óvulo, 2 células haploides formando o zigoto, que é a nossa primeira célula diploide. E o que vai acontecer? Várias divisões acontecem aí. Eu tenho a segunda fase, segmentação ou clivagem. O que acontece nessa segmentação ou clivagem? Séries de mitoses. Lembra que a gente já estudou isso? O que é mitose? É um processo de divisão celular em que a célula-mãe origina 2 células filhas idênticas. Então, nesse processo de clivagem, as células começam a se dividir, se multiplicar. Uma forma 2, 2, 4, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Tá ok? Formando, ó, zigoto. Divisões, 1, 2, 4, formando os blastômeros. Esses blastômeros aqui vão se dividindo e vai sequência. Zigoto forma mórula. Parece uma morazinha, por isso de mórula. Acontece subdivisões e dentro dessas divisões, esse espaço aqui, as células centrais migram para a periferia. Então eu tenho uma mórula formando a blástula. No processo de segmentação, eu tenho a mórula e a blástula. O zigoto na fase de fecundação. Ok? Vamos continuar. Então, o que nós temos aqui? A terceira fase é a fase de gastrulação, que eu tenho um processo que vai formar quem? A gástrula. Veja, o que seria? A blástula começa abaixo aqui formar um tubo. Esse tubo vai se invaginando e vai formar o arquêntero, que futuramente vai formar o intestino. Esse arquêntero está aqui e olha que interessante, você vai percebendo que, se eu voltar ao slide anterior, por favor, ó, no slide anterior a blástula não tem essa invaginação. Então não acontece nada aqui dentro, só subdivisões, só mitoses. Voltando para o seguinte, olha o que vai acontecer. Essa parte daqui começa a subir. E aí eu vou percebendo que eu vou formar aqui os folhetos embrionários. Se cair no Enem, em que fase eu tenho a formação dos folhetos embrionários, vocês podem colocar sem medo a gastrulação, que é no processo de gástrula. Por exemplo, os poríferos, que são os primeiros animais na escala evolutiva, eles não formam a gástrula, chegam a blástula só. Então eu posso afirmar que eles não formam tecidos verdadeiros. Olha que importante dica eu tenho aí para vocês. Então eu tenho a formação aqui de folhetos embrionários. Olha quem surge aqui: ectoderme, mesoderme e endoderme. E no final da aula você vai perceber, por exemplo, a ectoderme forma a nossa pele, a mesoderme, nossos músculos, a endoderme, os órgãos. Então cada folheto desse aqui você tem que levar para o Enem, dentro aqui, armazenar qual a função de cada uma desse folheto embrionário. Outra importante dica: esse poro daqui, essa estrutura daqui, esse orifício é chamado de blastóporo. E quando o blastóporo origina primeiro o ânus, eu vou ter animais deuterostômios. O que são animais deuterostômios? São animais em que o blastóporo origina primeiro o ânus. É o caso dos mamíferos. Essa estrutura daqui vai formar o nosso ânus. Quando o blastóporo originar primeiro agora a boca, eu tenho animais protostômios. E aí eles são chamados de protostômios, por quê? Porque o blastóporo originou primeiro a boca. Certo? Então é o caso, por exemplo, dos plateumintos. Tá ok? Eu tenho aqui a formação, por exemplo,
Outro exemplo que eu poderia dar é anelídeos, ok? Nesse caso, a gente tem um blastóporo aqui. Importante, quando eu falar primeiro ânus, o único dos invertebrados que é deuterostômico são os equinodermos. Então, quando você estuda isso lá no processo evolutivo, você vai entender. Então, é interessante a embriologia por isso. Tá? Vamos continuar. Aqui eu tenho a última fase. Vamos lembrar, primeira fase, fecundação. Segunda fase, lembra, clivagem, segmentação. A terceira, gastrulação. A quarta fase é a organogênese, que eu tenho a fase de formação da neurula. Lembre comigo, ovo, ou zigoto, mórula, blástula, gástrula, neurula. É aqui que eu vou ter a formação do sistema nervoso. Então, é importante, olha, ectoderme. A ectoderme está da mesma cor, formando quem? O tubo neural e a notocorda. Essa estrutura daqui, toda ela vai sendo formada a partir da ectoderme. Eu tenho quem? A mesoderme, olha a mesoderme aqui, e a endoderme. Então, cada estrutura dessa daqui vai originar dentro do nosso corpo alguma coisa. Então, quantos folhetos embrionários nós temos aqui? Nós temos 2 folhetos embrionários, 3 folhetos embrionários, vocês que são triblásticos. Mas, Sapão, existe algum filo que seja diblástico? Existe. Os quinidários são diblásticos. Os poríferos não formam folhetos embrionários. Depois de quinidários, todos são triblásticos. Celomados ou acelomados, tá ok? Nesse caso daqui, possuindo celoma, são triblásticos celomados. E, para finalizar, tem que ser levado isso. Ele pode perguntar no Enem. Lembre, os folhetos germinativos ou embrionários, o que forma a ectoderme? É o folheto mais externo e ele forma a epiderme, a nossa pele, anexo como pelos, unhas, cabelos. Nós temos aí o sistema nervoso envolvido, muito importante, tá? Mesoderme fica entre ectoderme e endoderme, e aí você tem a derme sendo formada. Por que, Marco? Porque pele é um órgão, e órgão é formado por diferentes tecidos. Sistema muscular, sistema esquelético, sistema cardiovascular é importante. Ó, os tecidos conjuntivos estão presentes aqui, e os tecidos musculares. E os folhetos o folheto mais interno, que é a endoderme, revestimento interno dos sistemas digestório e anexos, glândulas salivares, fígado, pâncreas, sistema respiratório, revestimento interno da bexiga. Então nós temos aí toda a estrutura. Os 3 folhetos embrionários estão aí. Tá? Então, por favor, estudem. Não esqueça a sequência da embriologia. Tá? Então, que Deus abençoe vocês. Né? Aqui eu tenho, finalizando com os anexos embrionários. Tá? Então, origem, ocorrência e funções. Eu tenho o saco vitelínico, o âmnion, o córion, a lantóide e a placenta. Deixa uma dica para você. No caso daqui, é interessante você perceber a ocorrência, a placenta, só quem vai ter são os mamíferos. Por quê? Porque lá eu falei sobre óvulo com pouquíssimo vitelo. Se o óvulo das mulheres não tem vitelo, como é que ele vai nutrir? Então ele precisa de todos os anexos embrionários, inclusive a presença de placenta. Quero que você leve essa tabela, estude qual a importância da placenta: nutrição, proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e hormonal. Córion, alantóide, lembre, líquido amniótico vem de quem? Do âmnion. Quem que tem líquido amniótico? Ou, desculpe, o anexo âmnion? Quem ocorre? Répteis, aves e mamíferos. Essa tabela é interessante. A gente está deixando um material para vocês estudarem, tá ok? É um assunto complexo, mas é muito bonito. Então, que Deus abençoe vocês, né? Que estudem, permaneçam em casa. Mas você tem uma gama de informações na internet aí para vocês. Que Deus abençoe e que essa fase passará, tá bom? Um abraço.